Fala galera, tudo bem? Quanto tempo, né? Espero que vocês não tenham desistido de mim, assim como eu não desisti de vocês. E eu passei esse tempo sem gravar uns vídeos porque eu precisava entender algumas coisas em Deus e algumas coisas comigo mesmo. Então, antes de começar, vamos orar e agradecer a Deus, porque Deus é bom o tempo todo. E a Teté tá aqui comigo, a minha produção. E estão soltando fogos porque eu voltei, ó. Vamos orar pro Papai do Céu? Então vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a vós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dê-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos os ofensores. Não deixeis cair em tentação. E livra-nos do mal. Porque teu é o reino. O poder. E a glória. Para sempre. Amém. Galera, vai lá, produção. Esse tempo que eu fiquei sem gravar vídeo, eu comecei a refletir numa oração de Salomão, a oração que Salomão faz a Deus antes de consagrar o templo para Deus, a casa do Senhor. E todas as coisas que aconteciam no Antigo Testamento, eles davam um passo para acompanhar a vontade de Deus. E eu comecei a pensar no seguinte: que tipo de crente eu quero ser? Vou contar um fato engraçado, né? Eu voltei a correr, me exercitar, e eu tava correndo ontem, e a hora que eu tava voltando pra casa, eu encontrei duas pessoas, né? Dois usuários de droga, e eles estavam fumando maconha. E eu peguei e voltei pra eles e perguntei o seguinte assim: meu, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Alguém já apresentou Jesus pra vocês? O que vocês acham sobre religião? Um respondeu e falou assim: se a gente for falar sobre religião, a gente vai ficar aqui todo o tempo do mundo. Eu falei, cara, pra mim é um pouco simples, né? Mas a hora que eu perguntei assim pra ele: meu, alguém já te apresentou Jesus? Ele começou a falar assim: não, nunca vi por essa ótica. Eu sou crente, sou batizado e tal. Eu falei assim: legal, cara. Eu também sou cristão, mas nunca te apresentaram Jesus na igreja? Aí ele falou: cara, eu fui na igreja porque meus pais iam na igreja. Então eu comecei a pensar na criação da minha filha. E falei assim: caramba, será que minha filha vai na igreja porque eu levo ela? E eu comecei a pensar, a colocar na minha cabeça que ela me chama pra ir na igreja de domingo, no GVC, com as tias. Eu sou um tio também. E eu comecei a refletir no tipo de cristão que eu quero ser, no tipo de cristão que eu devo ser. E eu comecei a pensar no seguinte: cara, eu não sou o melhor pai do mundo, de verdade. Eu não sou o melhor filho, eu não sou o melhor marido. Logo, eu não posso ser o melhor crente do mundo. O que eu posso ser é do Espírito de Deus dependente. A partir do momento que eu sou dependente do Espírito de Deus, as coisas mudam de nível. Porque eu dependo de Cristo. Eu começo a agir de acordo com Jesus Cristo. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz, a gente é o que a Bíblia diz que a gente é. Não adianta a gente ler a Bíblia apenas como um livro, pegar e manusear a Bíblia e falar: meu, que livro incrível. Se a gente não tiver uma mudança de atitude, uma mudança de caráter, óbvio, isso é óbvio. Na primeira coisa que você contraria alguém, vai falar assim: nossa, mas você não era crente? Mas você não é crente? Cara, a gente é crente, mas a gente é ser humano, a gente tem senso crítico, senso de julgamento, a gente julga. Mas na medida que você julgar, você será julgado. Cara, às vezes você tem que julgar sim pra você não ser conivente em alguma situação. Então, o que a gente precisa ser? A gente precisa ser uma pessoa mais empática, a gente precisa ser mais humilde, a gente precisa ouvir mais as pessoas, porque o mal do século hoje não são um crack igual as pessoas estavam falando, é a ansiedade, é a depressão.
Nossa, depressão é frescura. Cara, depressão é frescura porque você não está passando por isso. Os pensamentos que vêm na cabeça de quem está passando a depressão, a ansiedade, a tremedeira que dá, o medo de conversar com alguém, o medo de andar na rua, isso é uma coisa séria. A gente, como cristão, pessoas que entendemos ser em Cristo, a gente tem que ajudar essas pessoas, estender a mão e não julgar elas. A gente tem que aconselhar elas à luz da palavra, cara. Aqui, ó, tem a bula e o remédio para tudo. A gente tem que fazer a nossa parte. A partir do momento que a gente faz a nossa parte, cara, as pessoas vão se sentir ajudadas. Eu entendo que às vezes a gente se sente só. Isso é natural, porque a gente passa a maior parte do tempo sozinho ou trabalhando, mas a gente realmente não está sozinho, a gente está com Jesus. E ele fica ali, ó, do lado esperando um convite nosso. Ele mesmo fala, depois que Salomão faz a oração, ele fala assim: se o meu povo que clama por mim se humilhar e clamar por mim, cara, ele tá falando assim: me chama, tô aqui, eu vou te ouvir, eu quero te ajudar. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que ser ouvidos, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, ou seja, a gente fala menos e ouve mais. As pessoas precisam ser ouvidas, cara. E às vezes, quando você fala demais, você acaba afundando ainda mais a pessoa que está com algum problema. Muitas pessoas me procuraram nesse tempo que eu fiquei ausente, perguntaram se eu não ia gravar vídeo, outras me preocuparam. Sim, me preocuparam porque não estavam muito bem, mas me procuraram pedindo ajuda. Cara, a melhor coisa que eu posso fazer é reconhecer que eu sou falho e que eu estou buscando purificação, assim como Deus precisava de pessoas puras para carregar a Arca da Aliança. Ele deseja que a gente seja puro também para falar a palavra de Deus, para buscar a Deus, que a gente seja manso e humilde de coração, que a gente tenha um coração voltado para Deus. Tava com saudade de vocês, uma palavrinha curta, mas que Deus abençoe e que a gente possa ser mais ouvidos, ser mais compreensivos e ajudar o próximo de coração. Vamos ser pessoas melhores, independente de sermos cristãos ou não, independente do tipo de filosofia que você segue, cara. A melhor coisa que você pode ser é ajudar o próximo e não ter um senso egoísta, pensar só em você e que se dane o próximo. Até a próxima e tava morrendo de saudade de vocês. Que Deus os abençoe, nos guarde, que a gente tenha uma semana de vitória e que o dia de amanhã seja tão maravilhoso como foi o de hoje. E se a gente chegou até aqui foi com permissão de Deus. Obrigado. Deixa aí seu comentário, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bola pra frente até o próximo vídeo. Deus te abençoe e te guarde. Amém.